Agora nós vamos falar de saúde aqui no programa FAM. Você sabe o que é propriocepção? Para falar sobre o assunto, eu convidei a doutora Narcisa Pavan, ela que é pesquisadora, professora, odontóloga pela Universidade de São Paulo, especialista em DTM, distúrbios temporomandibulares, mestre pela Faculdade Federal de Medicina, doutoranda pela Universidade Fernando Pessoa, da cidade de Porto, em Portugal. A Narcisa, ela pesquisa e se dedica ao tema há mais de 20 anos. Primeiramente, Narcisa, afinal de contas, o que é propriocepção? Propriocepção é um dos sentidos do nosso corpo, como audição, olfato, paladar, equilíbrio, tato, né? É a propriocepção que conta o estado do nosso corpo. O sistema proprioceptivo lida com várias informações de vários sensores do nosso organismo, como as articulações, os ligamentos, os músculos, os tendões e o sistema vestibular, o labirinto. Quais são as principais manifestações de uma doença, no caso de um distúrbio proprioceptivo? Os principais são os distúrbios labirínticos, com as vertigens, são os distúrbios visuais, a dor, como a fibromialgia, a DTM, a hérnia de disco, as dores de cabeça, a cefaleia, as enxaquecas, os distúrbios cognitivos, os distúrbios de aprendizado, como a dislexia. A criança tem dificuldade para ler, ela tem dificuldade para falar, ela tem dificuldade para escrever, a hiperatividade. A propósito, Narcisa, esses distúrbios proprioceptivos, eles podem ser confundidos com algum tipo de doença? Pode sim, como eu estava falando, os distúrbios labirínticos, com as vertigens, as tonturas, os distúrbios psiquiátricos, como a depressão, os distúrbios, inclusive distúrbios metabólicos. É muito comum as doenças, isso a gente chama em medicina de comorbidade, elas se juntarem e ficar difícil para o profissional. Qual é o diagnóstico primário? Onde começou? Qual o perfil do paciente que chega até você? Normalmente, esse paciente ele já peregrinou por muitos consultórios e eles já chegam já desacreditados, tomando muito medicamentos, principalmente antidepressivos, ansiolíticos, tranquilizantes, como o Rivotril. Esse é um medicamento que os pacientes tomam muito, relaxantes, ou com excessos de fisioterapias, ou placa interdental, ou placa relaxante. Esses normalmente são os tratamentos que os pacientes são mais submetidos. Narcisa, eu sei que você desenvolveu um protocolo de tratamento exclusivo e eu quero detalhes a respeito dele. Quanto tempo dura? Você utiliza algum tipo de medicamento? O tratamento que eu desenvolvi, ele é baseado em neurofisiologia e fisiologia do corpo humano, certo? Ele começou quando eu me formei em odontologia, que eu estudei muito com um autor que chama Guelbi, que ele relacionava muito a boca com a coluna. E a partir daí, eu sempre achei que a boca fazia parte de todo o nosso corpo e fui estudando muito. E a minha tese de mestrado, que é pioneira, né, ela relaciona a relação que existe entre a articulação temporomandibular e a coluna cervical. E, a partir daí, eu fui estudar a evolução do homem e tal, até que nós chegamos na propriocepção, que coincidiu com os estudos dos europeus, né, principalmente Portugal, França e Itália. E a grande vantagem por se basear em neurofisiologia e neuroplasticidade, o protocolo de tratamento, eu dificilmente uso medicamentos. Eu não uso medicamentos e o resultado realmente é muito efetivo, né? É um tratamento que
os sintomas eles desaparecem assim já bem no início do tratamento, e eles vão se efetivando aí e termina efetivamente esse tratamento em 2 anos. Como é que é a tua relação, inclusive, com esses pacientes internacionais? Porque eu sei que você atende hoje não só os pacientes aqui do Brasil, mas você tem uma relação direta com pacientes lá na Europa e fora do país de modo geral. É muito boa, porque meu nome é muito conhecido lá, meu site é muito visitado, e esse assunto já é mais familiar para o paciente europeu. Então, ele já chega e fala: doutora Narcisa, eu estou com uma tontura proprioceptiva. Aqui no Brasil, ainda, os médicos têm dificuldade de dar esse diagnóstico, porque isso ainda não faz parte na universidade isso ainda não é tão falado. Então, é mais difícil para o médico dar esse diagnóstico. Narcisa, eu quero deixar o site aí para todos que se interessaram pelo assunto. Eu quero agradecer a sua participação no programa, parabéns pelo trabalho e até a semana que vem com mais novidades. Obrigada, Guto. Obrigada a todos e até a semana que vem.